Olá, que prazer estar aqui nesse seminário online da Igreja Atos 2. Estou feliz de estar aqui, podendo estar em contato com vocês. Olha, e que tema interessante aí do seminário de vocês, as mulheres na visão da noiva. A gente sabe que Jesus vem buscar a sua noiva, que é a igreja, e ele vem buscar a sua noiva, que é pura, santa, irrepreensível, imaculada, sem mancha e sem ruga. Então quer dizer que a noiva tem que se preparar. E nós, como mulheres de Deus, também devemos nos cuidar. O meu tema é muito importante, porque eu falo para mulheres cuidando do corpo, da alma e do espírito, porque nós somos o templo do Espírito Santo nessa terra, nós somos um pequeno Cristo. Então é muito importante quando nós entendemos que nós precisamos cuidar sim do nosso corpo, da nossa alma e do nosso espírito. Por quê? Do nosso corpo, porque o nosso corpo é a ferramenta mais importante que Deus tem para usar nessa terra. Deus precisa do teu corpo, ele é espírito, ele precisa do teu corpo, porque no teu corpo tem uma alma e um espírito que também precisam ser cuidados. Então é muito importante quando a gente entende esse segredo, porque às vezes nós vemos muitas pessoas que estão na igreja, né? E aí esquecem que tem um corpo, que é um ser humano, e não cuidam de áreas do corpo que são necessárias para a sua saúde física, para a sua saúde mental e até para a sua saúde espiritual. Então eu quero falar um pouquinho desse cuidado do corpo, da alma e do espírito. E a Bíblia é o nosso manual de comportamento. Na Bíblia estão os 4 conhecimentos: o conhecimento teológico, o conhecimento filosófico, o conhecimento científico e o conhecimento do senso comum. Então a Bíblia tem ensinamentos para todas as áreas da nossa vida. E é muito interessante que lá no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, o apóstolo Paulo fala assim: que a paz de Cristo domine todo o vosso ser e todo o vosso espírito, alma e corpo estejam em equilíbrio diante de Deus, estejam saudáveis diante de Deus. Olha como é importante, ele está priorizando todas as áreas: espírito, alma e corpo. E nessa hierarquia não está aí à toa. Quando ele fala do espírito primeiro, é porque é importante cuidarmos do nosso espírito, da nossa vida espiritual, da nossa intimidade com Deus. Quando você prioriza Deus na sua vida, é muito interessante, você vai amar a Deus, vai se amar. E quem se ama, com certeza, cuida do seu corpo, cuida da sua alma, que é a sede dos seus sentimentos, desejos e vontades. E cuida também do seu corpo. Então é muito interessante. E vocês escolheram a mulher de Provérbios 31, que fala do versículo 25 e 26. O que eu acho bonito dessa mulher de Provérbios é que ela é uma mulher anônima. Graças a Deus não tem o nome dessa mulher. Sabe por quê? Porque essa mulher pode ser a Maria, a Joana, a Elisete, a Márcia, pode ser você. Eu aposto que se tivesse o nome aqui dessa mulher de Provérbios, todo mundo ia querer colocar o nome dessa mulher. Mas Deus é tão lindo que ele deixou essa mulher ser anônima, para que possa ser você. Ninguém tem desculpa para dizer: essa mulher virtuosa não existiu. Ninguém consegue ser virtuosa como essa mulher. Consegue sim. Com certeza essa mulher cuidava do seu corpo, da sua alma e do seu espírito. Mas o primeiro segredo dessa mulher, que ela foi uma mulher equilibrada, espiritualmente, emocionalmente, fisicamente, tinha uma família saudável, não perfeita, porque não existem famílias perfeitas, mas ela tinha uma família saudável. Porque quando você lê o livro de Provérbios, lá no final, o seu marido fala, né? Existem muitas mulheres virtuosas, mas a minha é superior a todas. E diz também que seus filhos a louvavam. Olha que coisa interessante. Então essa mulher conseguia ter equilíbrio espiritual, emocional e físico para ter uma família saudável. Ela cuidava do seu corpo, das suas emoções e da sua vida espiritual. Então o primeiro segredo dessa mulher, quando a gente lê aqui no versículo 25, que diz: a força e a glória são as suas vestes, e ela ri do dia futuro. Então essa mulher, ela tinha uma autoconfiança, ela tinha autonomia, ela sabia se autoliderar. Por quê?
Porque o segredo está no versículo 30. Mas a mulher que teme ao Senhor, que honra ao Senhor, essa será louvada. Aquela mulher, sabe, honrava a Deus, amava a Deus, ela era cheia de Deus na sua vida, ela transbordava Deus na sua maneira de ser, na sua maneira de falar, na sua maneira de agir, na sua maneira de se vestir, na sua maneira de se relacionar com as pessoas. E é muito interessante, quem tem uma aliança com Deus, quem obedece a Deus é saudável, ele tem intimidade espiritual, ela tem prazer de se cuidar, ela cuida da sua alma todos os dias, ela faz uma higiene mental, sabe? Ela faz uma higiene espiritual todos os dias. A gente está aí passando, né, por essa pandemia e é muito interessante que a gente está vendo a necessidade da higiene, lavar as mãos, né, manter a casa limpa, você está se cuidando, fazendo a sua higiene todos os dias. A mesma coisa temos que fazer na nossa vida espiritual e na nossa vida emocional e no nosso corpo. Será que assim como você está tendo esse cuidado com a sua casa, de limpar todos os dias, né, higienizar, passar álcool em gel, será que você está cuidando da sua alma, das suas emoções? Será que você está cuidando da sua vida espiritual e do seu corpo, tirando as impurezas, aquilo que impede você ter uma maior intimidade com Deus? O que eu aprendo com essa mulher de Provérbios 31 é que essa mulher, como diz o versículo 11, o coração do seu marido confia nela. Ela era uma mulher segura. Era uma mulher que tinha autoconfiança. Por quê? 3 segredos. Essa mulher sabia quem ela era, filha de Deus. Essa mulher sabia o propósito dela na terra. Ela entendeu que Deus tinha um propósito para ela como mulher, como esposa, como mãe, como filha e como empreendedora. E ela sabia que ela tinha um destino. Ela sabia para onde ela ia. Então, se você quer ser uma mulher forte, se você realmente quer ser uma mulher que faça diferença nessa terra, você tem que ter as respostas para essas 3 perguntas. Quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui e para onde eu vou? Que são as questões existenciais que todos nós, seres humanos, fazemos essas perguntas. E quando a gente deixa Deus tomar o primeiro lugar na nossa vida, Ele dá a direção para todas essas respostas. Essa mulher era uma mulher forte, era uma mulher autoconfiante, era uma mulher que sabia se autoliderar e ter um ambiente da sua casa equilibrado, porque ela sabia que ela era filha de Deus. Como filha de Deus, ela amava a Deus, ela se amava, ela cuidava de si e ela tinha equilíbrio espiritual e emocional para cuidar bem da sua casa. E também ela tinha um propósito, era uma mulher que desempenhou bem o seu papel de esposa, de mãe, de empreendedora, era uma profissional. Olha que coisa interessante. E era uma mulher tão equilibrada que quando você lê esse livro de Provérbios, no capítulo 31, diz que era uma mulher que acordava cedo, que dava conta, né, das suas servas dentro de casa, porque não adianta, tem muitas mulheres que têm até pessoas dentro da sua casa para fazer as coisas, mas ela não sabe administrar, organizar a sua casa, porque ela está desorganizada internamente. Então, quando a mulher não é organizada internamente, ela não vai conseguir ser organizada externamente. E por isso que eu digo que essa mulher é uma mulher forte, porque ela tinha o interior organizado. Ela sabia, é isso que eu quero que você entenda, quem ela era, o propósito dela e o destino dela. Então ela conseguia dar conta do recado. Ela não era Mulher Maravilha não, porque nós não somos Mulher Maravilha. Nós somos mulheres maravilhosas, porque nós temos o Espírito de Deus atuando no nosso espírito. Então, quando eu digo da importância de você cuidar do seu corpo, da sua alma e do espírito, é porque você cuidando, você vai ser uma pessoa equilibrada, saudável nessa terra. Você vai ser uma mulher segundo o coração de Deus. Você vai ter um coração puro. Você vai uma mulher que não vai viver se comparando com ninguém, competindo com ninguém, tendo inveja de ninguém, sabia? Cobiçando, querendo nada que não lhe pertence, porque você vai ser uma mulher grata a Deus, satisfeita com aquilo que Deus tem te dado. Então, a primeira prioridade que Paulo fala, voltando para 1 Tessalonicenses 5:23, quando ele diz que a paz de Cristo domine todo o vosso ser
e todo o vosso espírito é o cuidado que nós temos que ter com a nossa vida espiritual. A nossa vida espiritual vai determinar, sim, sobre a nossa alma, sobre nossos pensamentos, desejos e vontades, e vai determinar sobre o nosso corpo. É muito lindo quando Paulo também fala lá em Romanos, no capítulo 8, versículo 6, quando ele diz assim: os que são guiados pelo Espírito de Deus têm vida e têm paz. Olha que coisa linda. Para termos vida abundante, para termos uma vida plena, uma vida saudável, nós temos que ser guiados pelo Espírito de Deus. Aí nós vamos ter equilíbrio emocional, vamos ter a verdadeira paz que só Jesus pode dar. Existem muitas mulheres estressadas, esgotadas fisicamente, emocionalmente, sabe? Porque se deixam levar pelo medo, pela ansiedade, pela insegurança. E isso leva muitas mulheres ao desespero. Então você tem que ter muito cuidado e todos os dias pedir a direção do Espírito Santo na sua vida. Pedir a Deus que você seja sensível à vontade dele, para não fazer nada fora do tempo, para não fazer nada que não seja da vontade de Deus. Hoje eu observo que uma das táticas de Satanás para fazer com que a mulher adoeça muitas vezes emocionalmente, fisicamente, é um esgotamento que ele está colocando sobre as mulheres. Existem muitas cobranças hoje para a mulher, porque eu sei que Satanás nos odeia. Lá em Gênesis 3,15, houve uma sentença contra a mulher depois da queda. E porém inimizade entre ti e a mulher e os seus descendentes. Então Satanás nos odeia. Nós somos a arma secreta de Deus nessa terra. Pode ter certeza, nós como mulheres somos o ponto de equilíbrio nesse mundo. Porque quando Deus olhou ali naquele jardim que ele fez tudo, e quando ele criou o homem, ele observou uma coisa. Ele viu que o homem estava sozinho. E ele disse: não é bom que o homem esteja só. Vou fazer uma auxiliadora, uma pessoa que esteja ao lado dele para complementá-lo e que seja bênção para ele e no mundo. E depois que ele criou, ele disse: agora vocês vão crescer, multiplicar, encher a terra e dominar. Então é muito importante quando a gente entende o nosso papel de mulher. Nós estamos aqui para complementar o nosso marido, sabe? Para trazer complemento a esse homem, para trazer complemento a esse mundo. Então nós somos uma arma secreta de Deus nessa terra. Então Satanás nos odeia. É por isso que ele faz de tudo para esgotar a mulher, fisicamente, emocionalmente, para que ela fique desequilibrada e ela se torne uma mulher amargurada, rixosa, angustiada, para que onde ela esteja, nada esteja bem, porque a mulher, ela é um ponto de equilíbrio emocional onde ela chega. A mulher dentro do lar, é ela que tem o papel de criar o vínculo entre as partes dentro do lar. Ela que tem a função de criar o papel expressivo do amor dentro desse lar. A mulher tem o papel a desempenhar dentro do lar da ternura, do afeto, do carinho, sabe? De trazer um ambiente de equilíbrio. Então Satanás vai fazer de tudo para te esgotar. E é isso que ele tem feito. Existem muitas mulheres hoje esgotadas fisicamente, emocionalmente, e estão adoecendo. Muitas vezes até por causa de um ativismo religioso. Uma das táticas de Satanás que eu observo hoje é que ele tem colocado um ativismo sobre a mulher. Um ativismo religioso, um ativismo na área até de estudar demais, sabe? Aquela coisa da autorrealização. Eu tenho que me realizar, sabe? Eu tenho que ser autossuficiente, vivendo numa competição excessiva, sabe? Às vezes trabalhando demais, porque querem muitas vezes ter um nível financeiro antes do tempo. E isso faz com que muitas mulheres estejam esgotadas, porque estão fazendo horas extras, trabalhando demais, e quando chegam em casa, elas não aguentam fazer nada, elas não aguentam brincar com os filhos, elas não aguentam nem ter relação sexual saudável com esse marido. Então essa é uma das táticas que Satanás tem se utilizado hoje. Um esgotamento físico, mental e emocional na vida de muitas mulheres. E o que é esgotar? É ir minando as forças aos poucos.
Quando você vê, você não tem mais força para nada. Você não tem força para orar, você não tem forças mais para ler a Bíblia, você está sempre cansada. Isso vai te adoecer, isso te envelhece antes do tempo. Eu posso falar um pouquinho sobre esgotamento físico e mental, porque nós como mulheres, nós somos como um povo, não é verdade? Às vezes as pessoas falam assim, a mulher é parecida com o povo, ela tem várias mãos, várias pernas, é porque a mulher é multifocal, quer fazer muitas coisas ao mesmo tempo, né? E a gente hoje vive essa cobrança, né? A mulher tem que ser tantas coisas, tem que fazer tantas coisas. Não caia nessa cobrança do mundo em nome de Jesus. E nem muitas vezes dentro da igreja, né? Que você tem que ser aquela mulher bombril que faça tudo, não. Você tem que entender o teu chamado, o teu propósito, aquilo para o qual Deus te designou. E se você, eu vou dizer, é uma mulher casada, o seu primeiro ministério é a sua casa. Se você é casada, seu primeiro ministério é ministrar o seu marido, é cuidar do seu marido. Se você tem filhos, seu primeiro, depois segundo ministério é cuidar desses filhos, é ministrar a esses filhos. Porque o discipulado das nações começam dentro da nossa casa. Então você não pode esquecer, mesmo você sendo uma pastora, mesmo você atuando em departamentos da tua igreja, não adianta você lá na sua igreja ou lá na sua área profissional, você ser uma exímia profissional, você ser uma excelente pastora, você desenvolver um excelente ministério no departamento da sua igreja, mas você perder a sua família. Não adianta. Porque nosso primeiro ministério é a nossa casa. A mulher que tem o seu interior organizado, que sabe quem ela é, o que ela veio fazer nessa terra e para onde ela vai, ela sabe definir os seus papéis. Como mulher, como esposa, como mãe, como profissional. Sabe? Ela sabe desenvolver os papéis na hora certa, no momento certo. E ela sabe ter equilíbrio com esses papéis que ela desenvolve. Ela não vai ter um desgaste excessivo muitas vezes na igreja para ter um reconhecimento na igreja que ela não tem dentro da sua casa. Ela não vai ter um desgaste excessivo na sua área profissional para ser reconhecida lá porque não é reconhecida dentro da sua casa. É muito importante que você entenda isso. Porque quando você entende isso, você está cuidando da sua vida espiritual, da sua vida emocional e do seu corpo. Então a gente tem que entender esses segredos, esses papéis que a gente desenvolve. Porque uma das táticas que eu observo hoje de Satanás é um esgotamento físico, mental, emocional e até espiritual sobre as mulheres. Sabe? Que elas vivem muitas numa concorrência. Eu tenho que ser, eu tenho que fazer, eu preciso ser reconhecida. Você primeiro tem que ser reconhecida diante de Deus. Tenha uma aliança com Deus. Seja sensível à voz de Deus e Ele vai te direcionar em todas as áreas da sua vida. Você vai desempenhar os papéis da sua vida de um modo saudável. Você não vai ficar esgotada e não vai adoecer. Porque Satanás quer te esgotar para poder adoecer você. E aí ele vai afetar você. E aí ele vai alcançar também a sua família. Eu posso dizer por experiência, porque eu trabalho atendendo pessoas, sou psicóloga, né? Hoje eu não atuo mais como psicóloga, hoje eu só atuo na igreja. Como pastora, trabalho com aconselhamento, mas durante um tempo da minha vida eu atendi por mais de 20 anos. E houve uma época, né, em que eu excedi nos meus atendimentos. E além dos meus atendimentos, que eram um desgaste espiritual, físico e mental, eu também ainda tinha a luta da minha casa, né, com meu marido, meus filhos, e a batalha no mundo espiritual, que o meu marido é um homem muito envolvente, né, muito atuante. Então, eu adoeci e cheguei a surtar. E ali o Espírito Santo falou claramente ao meu coração: eu parei você para que você pudesse me ouvir mais, ter mais intimidade comigo e crescer, né, em todas as áreas. Então eu estou falando para você que é mulher, porque eu sei que nós como mulheres, nós somos multitarefas. Nós queremos fazer tudo, ajudar todo mundo, não é verdade? E está sempre ajuda o marido, ajuda os filhos, aí daqui a pouco ajuda os netos, aí daqui a pouco ajuda os filhos da vizinha, não é assim? Aí tem uma mãe para cuidar também, tem os afazeres do dia a dia, tem o seu trabalho, quem é profissional, e você fica excessivamente esgotada. E isso vai minar suas forças espirituais. Isso vai interferir na sua vida espiritual. Então é muito interessante quando a gente entende, sabe, que Deus está no controle da nossa vida.
Você tem que aprender a ser sensível à voz de Deus. Esse segredo é muito importante. Por isso que Paulo fala isso, que a paz de Cristo domine todo o vosso ser e todo o vosso espírito. Não faça nada na área espiritual que não te traga paz. A Bíblia diz assim: seja a paz de Cristo o juiz do seu coração. Não haja em nenhuma área da sua vida onde você não tenha paz. A Bíblia fala de uma mulher que por medo e insegurança, ela foi levada pela impaciência. E a impaciência afetou a sua vida espiritual, afetou a sua fé. E hoje nós vemos o resultado no mundo da impaciência dessa mulher. Quem foi essa mulher, Elisete? Sara. Sara e Abraão receberam uma promessa de Deus, que eles teriam um filho, filho da aliança entre eles, que seria uma bênção, que faria diferença. Passaram-se 10 anos depois que aquela promessa foi feita a Abraão e Sara. E aí você sabe, ela ficou ansiosa, o filho não chegava, ela se deixou levar pelo medo, pela ansiedade, e aí ela se precipitou. Ela pegou uma escrava Agar, uma egípcia, e deu para que Abraão tivesse um relacionamento com Agar e nascesse um filho. E aí a gente já sabe o resultado dessa precipitação. Né? Hoje aí árabes e judeus, nasceu Ismael. Tem a bênção de Deus? Tem, mas nasceu fora da promessa. A promessa era para Abraão e Sara. Quem sabe, talvez você aí nesse seminário, você tem uma promessa de Deus para a sua vida. E você está se deixando levar pela ansiedade, pelo medo, pela insegurança e está pensando em agir no lugar de Deus. Vamos aprender a ter paciência. Um dos segredos da mulher que é guiada pelo Espírito de Deus, que tem o Espírito de Deus controlando o seu espírito, ela é uma mulher que tem paz no seu coração. Ela sabe esperar o agir de Deus. Ela não age no lugar de Deus. Esse é um dos segredos de termos o Espírito de Deus controlando o nosso espírito. Ele traz paz. Paz à nossa mente, paz à nossa alma. E ele traz equilíbrio para o nosso corpo. Em nome de Jesus, cuide da sua vida espiritual. Ela é sua primeira prioridade. Você tem que ter tempo para ter seus momentos a sós com Deus, para ter seu devocional. É muito bom eu estar na igreja adorando, louvando, ouvindo palavras, ouvindo mensagem. Isso é maravilhoso. A igreja é um corpo, nós somos um, temos que estar em unidade, estamos ali nos fortalecendo um ao outro. Isso é muito bom, mas você tem que ter o seu momento a sós com Deus. Você tem que ter o seu devocional, os seus momentos de meditar. A palavra diz no Salmo 1 que aquele que medita, né, é semelhante àquela árvore que ela está junto ali à beira de um rio e ela dá os seus frutos na estação própria e tudo que faz prospera. Então é muito importante, quando você tem o seu momento a sós com Deus, você é uma pessoa saudável espiritualmente, na sua alma, nas suas emoções e no seu corpo. Então a primeira prioridade: cuide da sua vida espiritual. Tenha o teu tempo a sós com Deus. Sabe, isso é muito importante. Talvez você esteja vivendo adversidade como Jó estava vivendo. E você diz: Elisete, eu sou uma mulher temente a Deus, eu sou uma mulher que jejuo, eu sou uma mulher que oro, eu sou uma mulher que tenho comunhão, que tenho intimidade, e estou passando uma crise. Talvez seja uma crise financeira, talvez seja uma crise no seu casamento, talvez seja uma crise até na sua saúde, na sua, sabe, na área da sua saúde. Você tem uma enfermidade que até os médicos já disseram, não tem mais jeito. Eu quero te dizer, ter intimidade com Deus não nos imuniza de passarmos por adversidades. A Bíblia é linda. Quando você lê o livro de Jó, diz que Jó era um homem justo, reto, fiel e temente a Deus. E vocês já sabem a história de Jó. Perdeu filhos, perdeu seus recursos financeiros, adoeceu,
Chegou no momento que até a esposa dele, no momento de desequilíbrio emocional, porque ele era um ser humano, né? Muitas pessoas falam mal da mulher de Jó. Eu não falo não, porque eu me ponho no lugar dela. Tem momentos que eu já atendi mulheres que elas veem os filhos ou o marido sofrendo tanto que elas falam: Senhor, tem misericórdia do meu marido, do meu filho, tá? Cura, Senhor, ou faça um milagre, ou então leve, porque você vê uma pessoa sofrendo é muito doloroso. E eu fico imaginando a senhora Jó, né? A mulher de Jó, ela olhando aquele homem sofrendo, ninguém queria ficar perto dele, o tempo todo se coçando com aquelas chagas, e ela entrou num momento de desespero e falou algo que não deveria falar. Quem é que nunca falou algo que não deveria falar, não é verdade? Quem é que no momento de desespero, coisas terríveis acontecendo, e você falou coisas que depois você falou: meu Deus, como é que eu falei isso? Me perdoa. É importante a gente fazer isso, né? No mundo espiritual, às vezes, brigando com o filho, tendo um desentendimento com o marido, com alguém, você fala coisas que não deveria falar. Desfaça isso no mundo espiritual, vá à pessoa, peça perdão, isso é importante. A Bíblia não entra em detalhes, mas diz que a mulher de Jó falou algo: abandona esse teu Deus e morre. Ele falou: olha, mulher, receberia eu o bem e não receberia o mal? Você está falando como uma louca. Ele repreendeu aquela mulher, mas eu tenho certeza que Deus perdoou aquela mulher, porque ele continuou casado com ela, né? Senão ele levaria aquela mulher, e depois tiveram filhos. Mas o que eu quero falar da vida de Jó é que ele era um homem fiel, justo, temente a Deus, mas passou por adversidade. Então prova que não fique pensando que porque, meu Deus, por que eu estou passando por isso? Ai, será que isso é porque eu pequei há tantos anos? Será que eu estou em pecado? Não. Nós vamos ser testados e treinados aqui no nosso deserto, na nossa caminhada, para a gente crescer. E foi o que aconteceu com Jó. Porque quando você vê lá no livro de Jó, capítulo 42, no versículo 2, ele diz: bem sei que tudo pode, e que nenhum dos teus propósitos podem ser impedidos na minha vida. E no versículo 5, Jó fala assim: olha, antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas hoje eu te conheço de contigo andar. Olha que maturidade espiritual e emocional que o Jó passou por causa desse sofrimento. Então, muitas vezes, talvez você está vivendo aí um momento difícil, você não está entendendo. Deus está te treinando para algo grande. Deus está te preparando espiritualmente e emocionalmente. Não perca a tua convicção, porque Jó não perdeu. Quando você lê lá o livro de Jó, capítulo 19, versículo 25, ele diz assim: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. E se a minha pele e os meus ossos forem consumidos, mas eu verei a Deus. Não perca a sua fé. É muito importante. Quando você tem uma vida de intimidade com Deus, você alicerça a sua fé. Você passa por tribulações, mas você não perde a sua fé. Então é muito importante que você alimente a sua fé como? Como a Bíblia diz em Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Não abra mão da palavra de Deus. É essa palavra que nos sustenta espiritualmente e emocionalmente. Então, tenha a sua vida espiritual equilibrada, sabe? Sendo sensível à voz de Deus, fazendo uso da palavra de Deus, da sua intimidade com Deus. Cuide da sua alma. Não esqueça que é na alma que está a sede dos pensamentos, desejos e vontade. A Bíblia diz em Hebreus 12:15 que ninguém se prive da graça de Deus. Não deixe nenhuma raiz de amargura contaminar o seu coração. Aqui está o segredo. Se você deixar alguma raiz de amargura, sabe, falta de perdão, raiva, mágoa, frustração, traumas que não foram resolvidos na sua alma, se você não resolver, isso vai interferir na sua vida espiritual, na sua vida emocional e vai afetar o seu corpo. Traumas mal resolvidos, que não são falados, vão somatizar no corpo. É por isso que Satanás quer te manter no silêncio, porque o silêncio vai manter o seu trauma. O trauma, ele começa a cura quando você começa a falar. Por isso a importância muitas vezes de você ir num psicólogo, um cristão, num terapeuta, você ir aí a um pastor, fazer um aconselhamento. Né? Quantas pessoas estão dentro da igreja, são cristãs, mas elas têm um trauma, um abuso pelo que passou na sua história de vida, né? Maus tratos, e aí a vida espiritual dele não é uma vida abundante, porque ele está sempre travado.
Ele começa a crescer, daqui a pouco ele lembra do trauma, ele se ressente. E olha que coisa interessante, quando você alimenta um trauma e quando você lembra para o seu cérebro, o nosso cérebro não tem noção de passado, presente e futuro. Quando você lembra de algo que aconteceu há 30 anos, é para o seu cérebro como se aquilo estivesse acontecendo na hora e você tem os mesmos sintomas que você teve lá. A química do seu corpo muda, por isso que Satanás faz de tudo para manter você no silêncio, para manter você traumatizado, para você ser uma pessoa doente emocionalmente, porque isso te paralisa na vida espiritual, te paralisa na vida profissional, sabe? Te paralisa na vida sentimental, mas que hoje o Espírito Santo possa curar você. Sabe, que nesse seminário que está falando sobre mulheres com a visão da noiva, que você possa pedir o Espírito Santo para te curar. Porque Jesus vem buscar uma noiva pura, santa, sem mácula, sem mágoa, sabe? Sem ressentimento. Então, peça ao Espírito Santo para limpar você. Fale dos seus traumas, escreva, vá a um terapeuta. Isso é muito importante, porque Satanás quer manter o seu silêncio, que você vira uma presa dele. E quer manter também você na culpa. Não importa o que você fez. Se você se arrependeu, confessou e deixou, você alcançou a misericórdia de Deus na sua vida. Deus não lembra mais dos seus pecados. Se você fez aborto, se você adulterou, se você mentiu, se você roubou, não importa o que você fez. Quando você se arrepende e deixa, começa uma nova trajetória. Deus não se lembra mais. Por isso que a Bíblia diz em 2 Coríntios 5,17. Quem está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Você passa a ter um novo pensar, um novo agir, um novo falar e um novo comportamento. Então, cuide da sua alma. Sabe, cuide da sua, é muito importante. A Bíblia diz em Provérbios 4:23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele vai proceder as saídas da sua vida. Guarde o teu ser, não deixe nenhuma raiz de amargura te contaminar, porque às vezes eu atendo famílias, sabe, que os filhos não conversam com os pais, depois esses filhos se casam, têm filhos, aí os netos não conversam com os avós e se cria uma raiz de amargura. Alguém tem que quebrar isso, e esse alguém é você. Deus te colocou para assistir isso aí, para você tomar a decisão hoje. Eu vou quebrar essa raiz de amargura na minha vida, na minha família, na minha geração, em nome de Jesus. Então cuide da sua alma, higienize a sua alma todos os dias, peça ao Espírito Santo para limpar. Cuide também do seu corpo. Ah, Elisete, como é que eu cuido do meu corpo? Você sabia que a doença começa pela boca? É muito importante você cuidar da sua alimentação. Olha que coisa linda. O apóstolo Paulo fala no livro de 1 Coríntios 10:31 assim: portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a honra e glória do nome de nosso Senhor Jesus Cristo. O que ele está falando? Você tem que ter cuidado com o seu corpo. Como, Elisete? Aprendendo a se alimentar bem e a beber. Comer e beber são as duas necessidades mais vitais do ser humano. Todo ser humano, né, tem necessidade. Comida, bebida, dormir, descansar, lazer. Isso é muito importante. São atitudes para a gente ter um corpo saudável. E Deus é o nosso maior exemplo. Olha que coisa linda. Tem pessoas, né, que até se alimentam direitinho, dormem direitinho, né, mas não descansam. Não tem lazer. E Deus, sabe, nos ensinou. Quando Ele criou o mundo, Ele criou em 6 dias. E no 7º Ele fez o quê? Ele descansou. Então, você não é máquina. Você tem que descansar. Você precisa descansar para o seu corpo se organizar. Isso é muito importante. Então, existem atitudes que a gente tem que desenvolver para ter um corpo saudável. Uma boa alimentação, porque a saúde começa pela boca. Quantos crentes eu vejo, né? Tem problema de diabetes, tem problema, a glicose é alta, tem problema de hipertensão arterial, né? Mas não cuidam da sua alimentação. Comem comida cheia de sal, não pode comer doce, aí vai lá na nutricionista, ela passa uma dieta, mas ele não cumpre. Não, depois eu oro e Deus vai curar. Não. Deus
Tem coisas que é para ele fazer que ele vai fazer, mas tem coisas que é para a gente fazer que Deus não vai fazer. Então, se você quer ter um corpo saudável, cuide da sua alimentação. O que é que você anda comendo? A doença começa pela boca. E hoje já se fala um índice altíssimo de obesidade, até no meio das crianças e adolescentes e no Brasil. Porque as pessoas estão comendo demais. Muitas vezes estão colocando a ansiedade, né, nas compulsões por comida. Ou compulsões por compra. Então você tem que cuidar da sua alma, porque se você não cuidar, vai te levar a ter compulsões que vai destruir seu corpo. Compulsão por comida, por bebida, por sexo. Vide aí a pornografia, muitas pessoas vão para essa compulsão, porque estão querendo preencher um vazio da sua alma. Então tem que deixar Jesus preencher, tem que tratar dos traumas. Então você tem que cuidar do seu corpo. Cuide da sua alimentação, o que você come, o que você bebe. Faça exercício físico. Você precisa fazer exercício físico. O sedentarismo está matando muitas pessoas. Tenha atitudes mentais positivas. Durma bem. Não tenha televisão no seu quarto. Na hora de dormir não tem que ter nenhum aparelho eletrônico dentro do seu quarto. Nós somos seres de energia. E tudo que é energia que está no nosso quarto vai interferir no nosso cérebro. Sabe? E o cérebro precisa descansar. Você precisa dormir bem para sonhar, para que seu cérebro seja limpo, seja renovado. Então é muito importante. Cuide da sua alimentação, cuidado com o que você come, o que você bebe. Faça exercícios físicos, tenha atitudes mentais positivas, tenha boa noite de sono, isso é muito importante. Tá? Muito importante você também descansar e tirar férias. Você fazendo isso, está cuidando do seu corpo, que é a ferramenta mais importante que você tem nessa terra, para que o Espírito Santo possa te usar. Deus, sabe, para vir a essa terra como Cristo, ele precisou de um corpo, do corpo de Jesus. E para Jesus vir, precisou do corpo de Maria, de um útero. Então, como seu corpo é importante? Seu corpo é uma ferramenta muito importante. Então, eu quero finalizar dizendo, seu corpo, seu espírito e sua alma são importantíssimos. Você tem que cuidar dessas 3 áreas, porque nós somos um ser tricotômico, espírito, alma e corpo. E guarde esse texto de 1 Tessalonicenses 5:23. Que a paz de Cristo domine todo o vosso ser e todo o vosso espírito, alma e corpo estejam saudáveis diante de Deus. Eu quero terminar fazendo uma oração que eu gosto, que está lá no livro de Efésios, capítulo 6, do versículo 10 até o 18, quando Paulo fala assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, porque a nossa luta não é contra a carne e o corpo, mas contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E aí Paulo está falando das armaduras espirituais que a gente tem que se revestir, porque nós estamos nesse mundo numa batalha, do reino da luz com o reino das trevas. Então nós temos que, como soldados de Cristo, né? Jesus é o nosso general, ele está à frente da batalha, mas como soldados de Cristo nós temos que nos revestir das armaduras espirituais. Então eu quero que você repita essa oração comigo. Eu vou falando e vocês repetem aí, tá ok? Coloque a mão na sua cabeça e diga assim: Senhor Jesus, eu me revisto do capacete da salvação. Eu tenho a mente de Cristo, uma mente aberta para o novo, sensível e obediente à voz de Deus. É importante todos os dias você fazer essa oração quando você acorda, sabe? Você se reveste das armaduras espirituais, você protege a sua mente, porque o inimigo, ele vem com os dardos inflamados do maligno para afetar a sua mente. Ele vai usar situações, circunstâncias, pessoas, mas você está protegida com o capacete da salvação. Faz assim: Senhor Jesus, eu me revisto da couraça da justiça. Guarda minha alma, sentimentos, desejos e vontades. Passa o teu sangue e retira todo sentimento de rejeição, de frustração, de inferioridade, toda falta de perdão. Me dê um coração perdoador, assim como eu sou perdoada todos os dias por ti. Eu quero também doar esse perdão para aqueles que me ofendem, porque eu quero ter uma alma pura, uma alma limpa, uma alma, Senhor, sensível à tua vontade.
Passa a mão aí na sua cintura e diga: Senhor Jesus, eu me revisto do cinturão da verdade. Eu quero andar na verdade, falar a verdade e viver na verdade, porque Jesus é a verdade que me libertou. Bate o seu pé e declare: eu calço os meus pés com os sapatos da paz. Onde eu pisar, eu serei uma promotora de paz. Onde houver contenda, confusão, dissensão, eu vou chegar com os sapatos da paz. Como é importante você ser uma pessoa que calce todos os dias esses sapatos da paz. Olha, a Bíblia diz em Mateus 5,9: bem-aventurado os que promovem a paz, porque eles serão chamados filhos de Deus. Somos conhecidas como filhas de Deus nessa terra quando nós promovemos a paz. Seja uma promotora de paz. Faz assim: Senhor Jesus, eu tomo posse do escudo da fé. Com esse escudo eu me protejo de todos os dardos inflamados do maligno contra a minha vida, contra a minha família, contra a minha geração, contra a minha igreja, contra a minha nação, Senhor. Eu tomo posse do escudo da fé e eu declaro que eu e a minha casa te serviremos. Eu declaro que o Brasil é do Senhor Jesus. Eu declaro que a nossa nação vai ser um celeiro para outras nações. É muito importante você manter esse escudo da fé firme, porque a Bíblia diz em 1 João 5,4: todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Não deixe nada, ninguém, circunstância nenhuma, interferir na sua fé. Seja uma mulher de fé, corajosa, confie nas promessas de Deus. E a última armadura: tome posse da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Não abra mão dessa espada, porque com a espada, a gente ataca o inimigo e se defende. Então é importante você ter essa palavra no seu coração. O salmista no Salmo 119:11 diz assim: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. A palavra é o antídoto contra o pecado na nossa vida. Tenha essa palavra no seu coração, na sua mente. E a Bíblia diz também, o Salmo 119:105: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Essa palavra nos dá foco, essa palavra nos dá direção, essa palavra nos orienta ao melhor caminho para a gente seguir. Essa palavra nos dá sabedoria para a gente discernir as estações da nossa vida. Então não abra mão da palavra de Deus. E ele finaliza dizendo: orando em todo tempo, porque os dias são maus. Que você possa orar sem cessar, como está lá em 1 Tessalonicenses 5,17, porque nós estamos em batalha, né? Essa guerra já foi ganha lá na cruz do Calvário, mas nós estamos aqui nessa batalha. E que você possa dizer como Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Seja uma pessoa sensível ao Espírito de Deus, uma pessoa de fé, um homem de fé, uma mulher de fé, sabe, que faz uso da palavra de Deus, e você vai ser equilibrada no espírito, na alma e no corpo. Tome posse do que está lá no livro de Efésios, capítulo 1, versículo 3, que diz assim: que antes da fundação do mundo, Deus já havia nos abençoado com toda a sorte de bênçãos no mundo espiritual, emocional e físico. O mundo espiritual determina sobre o nosso mundo emocional e físico. Tome posse das promessas de Deus. Que Deus abençoe aí a todas vocês. Que vocês possam ser mulheres, sim, com um coração puro, com um coração segundo o coração de Deus. E eu tenho certeza que vocês vão fazer diferença nessa terra. Como mulher, como esposa, como mãe, como adoradora, sabe, como servas de Deus, vocês vão interferir no ambiente onde vocês estiverem. Vocês vão deixar um legado para as próximas gerações. Um grande abraço. Que Deus abençoe vocês. Um beijo. Eu tenho certeza que nós temos o mesmo Espírito, que é o Espírito de Deus, né? Estamos aqui com o mesmo propósito. E um dia
vamos todas estar juntas no céu, adorando, glorificando e exaltando o nome de Deus. Um beijão para vocês. Fica com Deus.